Muito bom. Hoje é um dia especial, o dia de você poder se derramar na presença de Deus, não é? De Deus poder estar falando com você, e você está, como criança, recebendo aquilo que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Que a palavra do Senhor possa vir trazer o refrigério, ou a incomodação que ela sempre traz, não é? A palavra de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela não deixa as coisas do jeito que estavam. Nós, às vezes, buscamos, o que eu digo para as pessoas, aquela unção de pato. Pergunta aí, o que é unção de pato? Pergunta aí para quem está do teu lado. Unção de pato é aquela que, você já viu o pato, ele vai na lagoa, ele enfia às vezes a cabeça assim debaixo d'água, e a água vai e passa por ele e não acontece nada. A água não entra naquele bicho, eu não sei o que é aquilo. Eu já tentei ficar jogando com a mangueira em pato, não acontece nada. Não entra água, ele fica seco. Às vezes a gente busca essa unção que não é de Deus, é uma unção nossa. A gente se impermeabiliza e não recebe a palavra de Deus, não é assim? As pessoas recebem ouvindo, mas não escutam. Então, que hoje eu quero estar fazendo uma oração diferente, que a gente não é pato para não receber aquilo que tem do Senhor, que nós vamos estar recebendo rios de água viva. Você vai sair daqui molhado com suas lágrimas, de alegria ou de tristeza. Mas eu peço ao Senhor, nosso Deus, que você não saia indiferente daquilo que Ele tem para a tua vida. Deus está fazendo um movimento muito interessante nas nossas vidas, não é verdade? Ele vai unindo as pessoas que Ele tem para cumprir o seu propósito. E é isso que nós estamos ministrando. Uma série em que fala que o propósito de Deus, ele requer o seu nascimento. Não é algo que venha de outra forma. Como eu já falei, não é que você nasce e aí depois Deus vai falar, e agora, o que eu faço com o queridão Tiago? O que eu vou fazer com ele? Não. Deus sabia já as coisas que deveriam ser feitas, como elas são, e aí ela fala, aí você vai nascer. Você tem um propósito aqui na terra. Muitos de nós, às vezes ficamos buscando o sentido da vida. O sentido daquilo que nós temos de fazer para nos completar. Muitas pessoas andam vivendo de uma forma que não veem sentido naquilo que fazem. Às vezes as coisas estão até bem, mas de repente vem algo e aquilo toma o nosso coração, toma a nossa mente e nós nos sentimos improdutivos, às vezes fazendo uma série de coisas. E o mundo caminha nessa direção de que todas as pessoas estão aqui e ficam buscando um propósito para a sua vida. Não dá para a gente falar sobre os nossos dias atuais, sem que nós estejamos nos reportando a tudo que vem acontecendo nesse nosso tempo. Acho que você tem percebido, né? Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui Pronto. Eu vi que andei analisando, estava buscando a palavra que eu já sabia no meu coração, aquilo que Deus estava nos mostrando para a gente ver como igreja, mas eu peguei uma linha de raciocínio, uma coisa, ele falou, não é assim. Falei, Senhor, mas esse aqui está bonitinho, já está feito, posso usar esse aqui, que aí eu falo o que o Senhor quer dentro disso que está aqui? Ele falou, não. Porque existe um clamor no coração de Deus para poder deixar pontuado aquilo que é urgente. E Deus está trazendo isso para a minha vida e para a tua vida hoje. Eu pus que parece-me que
as polêmicas hoje que estão acontecendo no mundo, das exposições, dadas como arte e modernidade, geraram um levante, não sei até que ponto se é contínuo ou não, de uma população que busca manter princípios cristãos na criação dos seus filhos. Vocês viram isso? A reação na mídia que eu digo, aonde você consegue ter uma ação, que é na internet, ou através do Facebook, ou através de outras mídias que estão, mas pessoas tendo uma fala que está desconexa daquilo que a TV vem nos mostrando. Quem percebeu isso? Só para eu saber, levanta a sua mão. Algumas pessoas perceberam isso. A mídia está trazendo uma conotação de uma busca de liberdade e expressão, e falando sobre censura, mas aqueles que estão sendo afetados não estão vendo assim. O movimento, querido, da busca de liberdade, de expressão, de ser e exercer essa liberdade, sempre vai estar em conflito com os limites dos nossos princípios. Tem isso aí? Tem? Vamos ver. Eu queria que você refletisse sobre isso. Seja o que for que o mundo esteja se movimentando, sempre haverá um conflito. Se de repente a mídia ou as tendências do que estão acontecendo começam a nos dizer que a cor laranja para o sofá é o que a gente tem que usar em casa, a gente vai falar assim, mas peraí, laranja? Mas quando você menos esperar, a tua casa vai estar com um sofá laranja. A gente vai indo numa tendência. E esse movimento, ele não é novo. O movimento da busca da liberdade de expressão. Quando que o mundo não buscou ser livre? E poder se expressar do jeito que queria? Ou era numa época em que havia uma opressão, e as pessoas tentavam se libertar, ou já era uma época que todo mundo já tinha abolido a opressão, e aí o que acontecia? Tentavam se expressar de todas as formas, e quanto mais coisas faziam, mais coisas deveriam fazer. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Hoje, muitos estão abrindo os olhos, espantados, com declarações assustadoras do que entendem por arte, amor, aceitação e, por fim, o que é a liberdade. Veja, eu vou mostrar um texto para vocês. Quero que vocês vejam como isso se encaixa dentro de tudo que nós estamos falando nesses dias de hoje. Ele fala, nós somos pessoas dessa geração. Alô, pronto. Nós somos pessoas dessa geração, criados em conforto modesto, agora instalados nas universidades, olhando desconfortavelmente para o mundo que herdamos. Solidão, estranhamento, isolamento descrevem a enorme distância que há hoje entre os homens. Essas tendências dominantes não podem ser superadas por uma melhor administração pessoal, nem por aparelhos melhorados, mas apenas quando o amor do homem supera a adoração idólatra das coisas pelo homem. Uau! Se você aprofundar, eu tive que ler algumas vezes para poder entender o contexto disso, o que ela estava pegando, o que falava. Mas a nossa análise, querido, quando a gente vê alguém falando isso, que nos fala, mas apenas quando o amor do homem supera a adoração idólatra das coisas pelo homem. Isso que está dizendo, fala assim, eu olhei isso aí, eu falei, cara, isso aí é de Deus. Isso aí é algo que vem, porque tudo que eu ando lendo, ou vendo, ou ouvindo, eu levo para comparar com o meu benchmark. O que é o benchmark? É uma referência.
eu tenho algo que me diz que é uma referência. E quando eu li essa frase final aqui, eu falei, caramba, isso aí é de Deus. Porque fala que o homem, nem pelas suas tendências pessoais, ou pela sua busca natural, e mesmo que ele vá usar tecnologia ou aparelhos, ele não vai conseguir evoluir de uma forma correta se ele não superar a adoração idólatra das coisas que ele cria, criadas pelo próprio homem. Gosto demais de tocar, e eu começo a idolatrar minha guitarra, ou o meu teclado, ou a bateria, e a hora que eu venho tocar e louvar o Senhor, eu gosto tanto de fazer aquilo que eu deixo de fazer o princípio que é vir ao culto para adorar a Deus. Nossa, a frase se encaixa perfeitamente, não é verdade? Só que eu queria falar para vocês que a nossa análise fica comprometida se eu não lhe der algumas outras informações. E eu vi que esse texto é de um movimento da década do ano de 60, que, na ânsia da busca da liberdade, enfiou os pés pelas mãos. O que pensavam os hippies? Pergunta para quem está do teu lado, você lembra, você sabe o que é hippie? Caramba, cara, peguei uma, eu sei que não é tão velho assim, porque é bastante novo, porque eu nasci nesse ano de 60, não ri assim, irmão, porque, peraí, eu nasci nesse ano aí, e olha só que interessante, porque eu peguei lá, e peguei o movimento hippie, consolidou rebeldia pacífica da geração de 1960, guerra do Vietnã, histórico da geração beat, que era contra a bomba. Esse beat era que eles eram, não sei o que lá, contra a bomba, eles eram contra a bomba, para explodir e matar as pessoas. Eles moldaram os hippies. Drogas foram pano de fundo de encontros de paz, paz e amor. Esse era o pano de fundo. Isso aí, nessa época, movimentou o mundo. Vou deixar aqui. Obrigado. Querido, os padrões sexuais da época ainda consideravam o sexo antes do casamento um tabu e as moradias mistas ofensivas. Desafiadores, os novos esquerdistas eram claros em seu desprezo a qualquer paradigma ou regra que fosse desse tipo. Havia uma ideia e tinha uma estratégia, e toda estratégia, para ser relevante, ela precisa também ter ações, ter táticas para poder acontecer. E era isso. A estratégia era de paz e amor. Era esse símbolo. Muita gente faz ele hoje e não sabe que teve tudo isso. E era revelada através de as ações sexo, droga e rock and roll. Querido, você está entendendo esses movimentos que começam a acontecer? Só que 20, 30, 40 anos depois, nós vamos colher o fruto disso. São movimentos. Dificilmente esses movimentos são movimentos que eles estão desconexos da palavra de Deus. Sabe por quê? As pessoas não querem dizer que são contra aquilo que Deus tem para nossa vida. As pessoas não querem, de forma geral, confrontar. Existe sim aqueles que já são declarados, mas eles pegam a bandeira deles e vão lutar por aquilo, e eles declaram: eu sou satanista mesmo, eu creio no chifrudo, e eu acho que eu vou ficar com ele mesmo, e eu entrego a minha vida para isso, e eu vou viver da carne, eu vou viver daquilo que me interessa. Afinal de contas, a hora que eu entrego a minha vida para Satanás, eu não tenho limite. E é isso que eu quero, não quero ter limite. Quem que é você para colocar limite na minha vida? Quem é esse Deus? Eu gosto de um Deus que não coloque limite. Que não fale, isso aí não, agir assim não, fazer assim não. Eu gosto de um Deus que busque me agradar em todas as coisas.
naquele ano, o verão do amor, que foi chamado, que foi quando houve um grande avivamento desse movimento para se implantar junto à humanidade, que falava, o verão do amor reuniu dezenas e milhares de jovens na região. Segundo os autores Ken Goffman e Dan Joy, os garotos perdidos encontraram na capital do sempre foi o seguinte: comida insuficiente no festival de Woodstock, não tinha comida para todo mundo, alojamento insuficiente, um núcleo superlotado de filósofos de rua, filósofos hippies, que podiam oferecer conforto e conselhos, e também muitas drogas. É assim que foi, basicamente, esse movimento, e, obviamente, se tiver algum hippie aqui, não quero menosprezar a parte boa do movimento, que tinha como mote paz e amor. Não é verdade? Era a busca contra a guerra. Quem não concorda que não deve haver guerra? Nós concordamos. Só que tem uma mistura. E a forma que nós buscamos para atingir os objetivos daquilo que são os nossos princípios são colocados à prova. É um alerta para que nós que estamos passando por esse movimento possamos entender que tudo que nós vemos, ouvimos, escutamos, deve ser permeado e deve ser levado para aquilo que são os nossos princípios, aquilo que é o propósito da nossa vida. Se você vive livre, leve, solto, sem estar atento, você pode estar fazendo, de repente, parte de um movimento que quando você vê, você vai ter que estar beijando um homem. Tem um homem aí do seu lado? Fala para ele, você quer ficar beijando o homem? Fala aí. Tem uma mulher do teu lado, pergunta aí, você quer ficar beijando mulher? Pergunta para ela aí. Se você quer, é o que eu falo para as pessoas, traz aqui que tem libertação simples para isso. Nós estivemos esse final de semana na igreja Iná de Florianópolis, onde nós estávamos ministrando, e foi algo bastante interessante, muito bacana, um movimento que está sendo feito lá. O pastor de lá, o pastor Paulo e a pastora Velma, seus filhos, para vocês associarem, são o Gabriel, o Felipe e o Tiago. O Felipe e o Tiago estiveram aqui conosco no Intencional. Felipe é aquele magrinho que a noiva dele acha ele lindo, e é só por Deus mesmo. Perguntei para a mãe dele, ela também acha. Mas uma bênção. Tiago também, dentro daquilo que estava fazendo. E nessa igreja, foi interessante, porque eles estão quebrando alguns paradigmas. E eu fiquei feliz, porque eu também já pude fazer uma coisa que eu queria testar, para a gente ver como é que era, e funcionou muito interessante. Porque o culto lá, não tem o culto da manhã e o culto da tarde. Tem os dois cultos pela manhã. Então, um culto é às 9, e outro culto é às 11. Para ter uma movimentação. E para complicar um pouco mais, não é no mesmo lugar. Um culto é no centro, ali na região de Florianópolis, no centro ali, e o outro culto você tem que atravessar a ponte e ir para a ilha, e eu fui ministrar num shopping. Falei, uau! E aí os caras foram lá e pegaram uma sala de cinema, que antes era impossível, e aquela sala estava com muitas pessoas. Eu falei, que coisa legal. E quando eu estava chegando, eu vi uma fila, era uma fila para uma fila de alguma coisa do teatro, de cinema, e o Senhor me deu a visão, que haverá fila para entrar no culto dali. Estão mudando, quebrando paradigmas. A pessoa vai no culto, vai no shopping, fala, quer ir para o culto? Falei, nós vamos fazer um culto
num cinema aqui. Quem quer fazer? Levanta a mão só para saber. Não, levanta a mão para fazer a estatística mesmo. Se você acha que tem que fazer, se não acha, tá, um monte de gente acha que a gente vai fazer. Nós vamos fazer. Saí de lá pilhado. A Cleo não aguentava mais. Fala, vamos fazer o culto do cinema. Vamos fazer, legal, aquele telão, cara. Aí eu peguei uns filmes que tinha que passar, passei lá. Quase que eu deixei o filme inteiro passar, porque eu queria assistir o filme, já tinha assistido um monte de vezes. Queria assistir de novo. Mas foi muito especial. As pessoas estão quebrando alguns paradigmas e trazendo para a vida daqueles que estão conosco algo que não fuja dos princípios. Quer ir ao cinema, quer ir ao shopping, quer passear, mas não esqueça quem você é. Não esqueça aquilo que você diz que crê. Não esqueça dessas coisas. Nisso que eu li para vocês, tem uma mistura de princípios aplicados de forma descontrolada e sem limite. As pessoas estão trazendo teorias ou ideias, e às vezes ela tem a ver com aquilo que a gente entende que seja bom, que seja maravilhoso, que a gente vê que, puxa, isso aqui é uma coisa de Deus. Só que a hora que nós vamos um pouco mais a fundo, a hora que nós vamos aplicar aquilo nas nossas vidas, começa a ter uma distorção. A gente começa a ver, caramba, isso aqui, e agora? Eu faço isso, não faço? Você tem que tomar atenção com o tipo de camiseta e camisa que você vai vestir. O que eu quero dizer com isso? Sabe por que a gente, quando a gente vai na festa da multiplicação, a gente pega e incentiva você a comprar uma camiseta, e você pegar e pôr aquela camiseta da mesma cor, e a gente tira uma foto, ficam umas fotos muito legais, né? Quando a gente tira assim. Mas aquilo tem, por trás, lógico, tudo tem um princípio. Aquilo vai mostrar a unidade, a que grupo você pertence. Essa aqui é edificando ossos, uau, e a gente grita, vibra e fala, é assim. Determinados movimentos, determinadas coisas que nós estamos fazendo e vivendo, vão nos identificar a que grupo nós pertencemos, de quem nós somos, aquelas ideias que nós defendemos. Nós temos que estar atento. Que tipo de mistura de princípios que são aplicados naquilo que cada um de nós está fazendo. Hoje, os meios de comunicação e outros grupos, tem LGBT, grupos políticos, feministas, alguns artistas, e dentre outros que tem, eles buscam impor uma forma de ser e de se viver para a sociedade. Eles querem ser aqueles que ditam regras do que é ter liberdade e do que é ser livre. Do que é ter liberdade e do que é ser livre. A velocidade das mudanças é muito rápida. E as leis, as regras e os princípios são impostos por quem gritar mais alto. Os homens devem entender, né, que quando a gente era um pouco mais jovem, a gente jogava bola e às vezes não tinha juiz, e a bola às vezes passava perto da linha. Quem é que ficava, falava se tinha sido fora ou não? Quem que grita? Quem que falava? Quem gritasse mais alto. Não, não saiu não. Então não saiu, pronto, aí tá. E o outro, não, saiu sim, pode parar. E aí tomava uma atitude e brecava o jogo. Era assim, não era assim? Quem já jogou bola desse jeito? Levanta a mão, deixa eu ver. Mas tem uns caras que já jogaram, todo boleiro aí. Então, hoje o mundo está mais ou menos assim. As pessoas começam a gritar na TV ou em alguns lugares o seguinte: olha, isso aqui é assim, e os caras gritam. Só que o que vem acontecendo é que agora eles gritam, e quando eles gritavam só pela TV, não tinham como nós pegarmos. Eu falava com a minha televisão, não sei se vocês falam ou não. Eu converso mesmo. Falo, não é isso aí não, cara. A Cleo fica desesperada, porque ela fica medindo o meu grau de sanidade.
Mas eu falo, cara, não é possível que esse cara está falando isso, Cléo, olha aí. Aí eu falo com a TV, falo com ela. É uma relação. Não é, Cléo? É uma interatividade. Vão fazer as televisões que nós vamos poder estar apertando o botão, falando detestamos, não gostamos, vai ter tudo isso aí. Vai ser, já tem, né? O Twitter já está assim, mas as mídias, exatamente, as mídias de hoje, nos permitiram ter uma voz que eles não estavam acostumados também a ter tanta retorno. E o povo começou a se rebelar. A velocidade das mudanças é enorme. As leis, as regras e os princípios são impostos para quem gritar mais alto. Ainda nós não sabemos onde tudo isso vai dar. Mas com certeza eu te digo que você está fazendo parte disso. Fala para quem está do outro lado. Você está fazendo parte disso que está acontecendo agora. Está acontecendo. Eu me alegrei ao ver que a mídia não está conseguindo minimizar a nossa repulsa a tudo que estamos presenciando. Mesmo utilizando-se das suas maquiagens. Que tipo de maquiagem a mídia usa? Né? O colorido e a plástica das imagens, como as músicas de fundo e outras tecnologias, né? Mas, ao final, a verdade sobre a imoralidade, o nível de perversão a que a população está sendo exposta, seja nas escolas, nos filmes, nas novelas, desenhos, tudo isso está sendo confrontado por grande parte da população que decidiu se pronunciar e dizer que em suas famílias, os filhos serão criados por pais e mães, que seguirão princípios e propósito cristão. Uau! Cara, às vezes eu ficava pensando o seguinte, cara, como é que a gente tem 60 milhões de evangélicos? Ninguém fala nada, não é possível. E aí o Senhor falou, peraí, agora estão falando. As pessoas começaram a falar, não, peraí, assim não. Assim eu não quero. Esse povo que parece que estava dormindo, que estava em berço esplêndido na pátria, que é o Brasil, resolveram falar, não, tem algo que eu tenho para falar e que eu vou me posicionar. Não é assim. Uau! Isso tem a ver, sabe com o que, querido? Com o que eu falei um pouco no começo, com discernimento das coisas. Nós podemos ter o discernimento do que são os nossos dias, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, e como nós estamos reagindo com isso tudo. Que forma que nós vamos transmitir isso para os nossos filhos? Nessa parte que eu ia falar aqui, que eu falei, né, na verdade, sobre como a mídia faz, a minha esposa me mostrou um vídeo, que era de uma abertura dessa novela da Globo, e ela mostrava a interação de dois homens fazendo uma acrobacia, fazendo algo. Falei, vou passar no culto esse negócio. Querido, me deu um enjoo, eu não consegui trazer e passar para você, porque eu acho que você vai perder tempo com aquela porcaria, e alguém pode querer sair para vomitar, eu não quero que você saia daqui, eu quero que você fique aqui. Aquilo constrange, e eles estão enfiando isso dentro da nossa classe, da nossa casa, e nos falando assim, olha, é assim o mundo agora, mudou, é um movimento, isso aqui é liberdade, você pode fazer da forma que você quiser. Eles não colocam do lado um chifrinho, para te falar, isso aqui é satânico. Eles não falam isso. Nós vimos no congresso, eu saio daqui, estou ministrando a palavra que fala o propósito de Deus, requer o seu nascimento. Eu chego lá na ministração, falei, vai vir algo novo do Senhor, e ele vai ministrar, e aí vem como chama o da japonesa lá, o Teo Hayashi vai, começa,
Eu olho para minha esposa, ele começa a falar, Deus tem um propósito para a tua vida. Eu falei, cara, o cara vai pegar minha ministração. Foi ou não foi? E ele fala, você não nasceu à toa, e falou tudo. Eu falei, Senhor, só quer que eu entenda isso? Eu entendi. É assim, sabe por quê, querido? A palavra de Deus não muda. Aqui, do outro lado, alguém acha que faz alguma ministração nova. Ninguém faz nada novo. E a palavra de Deus nos diz isso, não é? Tudo se repete, tudo se renova, só que a palavra de Deus, ela é eterna. E eu recebi aquela palavra, falei, Senhor, obrigado, por o Senhor não mudar e não nos consumir, por o Senhor ter misericórdia e repetir, e nos falar aquilo que nós temos que seguir. Discernir o nosso tempo, é algo que eu quero aguçar na sua mente, para que a gente possa ser relevante, para que você possa se sentir realmente uma pessoa que faz a diferença quando você vai visitar um cliente, não é, João? O João estava compartilhando comigo sobre um cliente que ele foi, e ele falou, puxa, eu falei de Deus, foi bênção. É assim, você vai na faculdade, você vai na escola, você pega um táxi. Quando nós estávamos na conferência intencional, sai daqui o Ed, que veio cantar com o irmão dele, e aí saiu o Esdras, foram, e eles pegaram, eu chamei um Uber para levar eles para ministrar na Zona Norte, querido, no caminho, eles foram evangelizando o cara do táxi. Sabe o que aconteceu? O cara do táxi parou de trabalhar, estacionou o táxi lá e entrou para o culto. Adivinha quem entregou a vida para Jesus lá no culto? Fala para mim. O cara do táxi. Entregou a vida, chorou, foi para uma célula. No outro culto o cara estava lá. Ele mora lá perto do cara que é líder da célula, que é em Guarulhos. Querido, Deus está agindo e usando a nossa vida para essas coisas, usando a cada um de nós, mas nós temos que discernir o tempo em que vivemos, discernir o que está acontecendo à nossa volta. Jovens que estão sendo usados e estão começando a refletir que as coisas não acontecem ao acaso, começam a falar, puxa, por que você é meu amigo? Por que a gente está junto agora e a gente está compartilhando dos mesmos princípios? Jovens, adultos que falam, agora eu estou começando a entender o que está acontecendo na minha vida. Eu estou tendo um direcionamento para as coisas que eu estou vivendo. Lucas 12:56 nos fala, põe ali. Hipócritas, começa bem o texto. Vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. O que estava sendo dito aqui é que as pessoas conseguem saber, cara, vai fazer chuva ou não vai chover. Eu consigo olhar para o tempo e falar, cara, o tempo vai fechar. E alguns olham para as plantas, as pessoas às vezes conseguem fazer isso, e discernir o que vai acontecer. Mas como vocês não sabem interpretar o tempo presente? Como não sabem ver o que está acontecendo? É assim, a palavra de Deus nos fala, interprete e discirna o tempo que você está vivendo, para que você saiba como agir, para que você saiba que tipo de camisa você está vestindo, quem você é. As pessoas aceitam muitas coisas, mas aceitam porque é fácil retroagir. Hoje à noite, nós teremos outros irmãos que fizeram o curso de integração, que responderam o DNA e vão receber aqui o presentinho deles, uma sacolinha, com o quê? Com um livro que vai estar falando sobre as questões da liderança. Aquilo que vai falar de como ser um líder apaixonado por Jesus.
E eu estou falando isso nesse tema porque quando eu pego as pessoas que responderam o DNA, que é delineando nossa aliança, que faz um compromisso com a igreja, eu quero servir o Senhor aqui. Querido, passa um período, às vezes é um período longo, 30 dias, e a pessoa resolve que não tem que mais vir no culto, que ela pode vir de vez em quando. Você entende o que eu estou falando? Pergunta para quem está do teu lado, você entende isso que ele está falando aí? A pessoa não entende que o filho tem que ir para o Kids para ele ser ministrado. A pessoa às vezes não entende que o filho precisa ser ministrado, que ele, para participar das festinhas e cantar e falar e estar ali, ele tem que ser treinado por alguém, tem que falar da palavra de Deus. A pessoa vai esquecendo e sai pelo mundo, fazendo aquilo que ela acha que deve fazer. Os nossos compromissos passaram para esses tempos algo que você pode mudar de uma forma que a sua palavra já não vale tanto. Nós não podemos aceitar isso. Esses tempos de hoje, se você não discernir o que está acontecendo, você vai ter dificuldade com o nosso Deus, porque você vai ficar perdidinho, e daqui a pouco o Senhor vai te pegar com uma camiseta, ele vai falar, meu, que camiseta é essa que você está usando? Eu peguei 2 revistas Vejas, o da semana passada, que fala, ameaça Bolsonaro, com ideias extremistas e discurso insultuoso, o presidenciável já tem apoio de 30 milhões de brasileiros, e consolida-se em segundo lugar nas pesquisas. Querido, eu não estudei a fundo ainda esse homem para votar nele, mas o que eu vejo até agora é um cara que está defendendo a família, um cara que fala assim, não, eu não sou a favor do homossexualismo, e os caras detonam ele. Olha, eu não sou a favor de outras coisas assim, eu quero a família que não pode ser destruída. E eu vejo um tipo de reportagem dessa, 30 milhões de votos. Aí eu vejo a mídia, eu vejo a outra revista, que é a dessa semana. Olha o que eles estão falando. Meu filho é trans. Veja, narra a saga dos pais de crianças que não se identificam com o seu sexo biológico, condição que afeta 1 milhão de brasileiros. A gente pode estar pensando, mas pastor, o senhor não crê que pode ter crianças assim? Lógico que eu creio, eu sou estudado, não precisa ser muito estudado, pode acontecer. Mas eu estou falando que aqui é 0,x% da população que tem um problema de doença, que tem um problema que foi uma exceção. Por que essa reportagem vem, uma reportagem de capa desse jeito, para nos falar que a ideologia de gênero, que a criança deve decidir? E eu vou pegar meu filho, então se ele for brincar com bonequinha, se ele for brincar com as coisas de menina, eu como pai não devo interferir. Tá, que assim não, meu. Bonequinha e princesinha é só essa que está do teu lado. Nós temos que saber. Nós vamos ter que decidir. Minha filha começa a ter atitudes de um homem, ou ela fica confusa, e os pais não vão saber direcionar. Como? O casamento, um casal novo fica noivo e se casa e começam a ter um distanciamento, e eles falam, sabe o que nós vamos fazer? Vamos ter um relacionamento aberto, vamos nos relacionar com outras pessoas na nossa intimidade. Isso pode destruir um casamento? É assim. Se nós como igreja, como corpo de Cristo, não estivermos firmes nos princípios, essas coisas todas ficam uma confusão na nossa mente.
fica uma confusão no nosso coração. E o que me chama muita atenção, amado, é que essas coisas não teriam reflexo, não teriam uma efetividade, se essas coisas não estivessem também dentro de nós. Isso me deixa assim, porque não me chama atenção pessoas que decidem ter uma vida que não é de acordo com os princípios, e essa pessoa é esclarecida, essa pessoa toma uma decisão. O mal habita na nossa carne, e nós vamos ter que aprender a ter domínio do nosso coração, domínio daquilo que nós pensamos, e isso requer esforço. Dessa reportagem, isso afeta, é um problema sério, e afeta 1 milhão de brasileiros. A série que nós estamos ministrando, vem para buscar te fortalecer naquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Ela vem para que você possa discernir as coisas do nosso tempo, tendo uma base sólida e imutável, de comparação, a palavra do Senhor. Querido, fala para quem está do seu lado, não se afaste dela. Existe a necessidade de nós sermos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. A capacitação do Espírito te faz andar no sobrenatural, te faz achar o seu devido lugar em seu propósito. E o lugar do propósito, sabe o que é? É o lugar onde você recebe a unção que te faz parte. O lugar do propósito de Deus é o lugar que ali Deus fala: agora eu posso derramar sobre você a unção que vem do sobrenatural. Quantas pessoas têm dons, mas acabam não usando seus dons para aquilo que deve ser usado, e a unção do Senhor não é derramada sobre ele da forma que deveria. A unção do Senhor é derramada quando nós estamos nos seus propósitos. Nós passamos a ter satisfação da nossa existência, do motivo pelo qual nós vivemos. Porque, querido, pior que a morte é vivermos uma vida sem sentido, sem o propósito para o qual nós fomos criados. Ao termos a revelação de Cristo, todo o nosso esforço passa a ser direcionado para aquilo que gera alegria no coração de Deus. É muito legal, é muito legal, é muito bom, porque você pode estar fazendo pouco, pode estar fazendo muito, não é essa a medida. A questão é, se nós estamos fazendo aquilo que agrada ao coração do Senhor. A hora que você começa a fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, porque está dentro dos propósitos deles, seu coração arde, tem um fogo do Espírito, que vem e se derrama sobre nós. Nós achamos o motivo da nossa existência. Nada é mais importante do que o propósito de Deus para a nossa vida. Os filhos que temos fazem parte do propósito de Deus. Sabe os seus filhos? Eles fazem parte do propósito de Deus para a tua vida. O teu casamento também faz parte do propósito de Deus. Deus nos une como casais para um propósito. E isso também faz parte disso, daquilo que Ele tem para a obra dEle. Ao acharmos o propósito, achamos a razão para todas as coisas. E sabe,
os nossos fracassos, as nossas decepções, as nossas dores, nada disso será mais forte do que o sentido que esse propósito impõe ao seu coração e à sua mente. Quando nós sabemos, quando nós entendemos que nós temos que caminhar nessa direção para aquilo que a gente foi criado para fazer, esses problemas, essas questões que nós passamos de dificuldade, tudo isso passa a ser algo que vai te trazer maturidade, é algo que vai nos forjar para que a gente possa seguir em frente. Cara, agora comece a entender o motivo porque Paulo diz que ele é feliz em meio às tribulações, porque depois que ela passa, você fala: uau, eu passei por isso, agora eu estou fortalecido. E tem pessoas que aí vêm para você e falam assim: sabe, eu estou com um problema assim, é assado. E qual é o problema que você tem? Ah, meu marido, ele não guarda o queijo na geladeira, toda vez é assim, eu estou cansado. Chora. Nós ministramos casais, às vezes teve essa reclamação, não foi, Cléo? Cara, o cara não guardava o queijo na geladeira. Eu falei para ele: cara, guarda o queijo na geladeira. Olha que aconselhamento, pastor. Show de bola, né? Aí você olha para a pessoa e fala assim: é isso? Querido, isso tudo vai passar. Vai ter uma época que você vai entender que você tem que guardar, porque o queijo fica cheirando ruim. É assim, então vai passar. Tudo que você passa hoje, ou está passando, ou passou de tribulação, vai servir para te fortalecer. Fala para quem está do seu lado: você hoje é uma pessoa mais forte do que você era ontem. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém. É assim o nosso Deus. É assim o nosso Deus. Nada terá mais poder de te destruir, querido. Cada um dos obstáculos que você superou e que vai superar, na verdade, te trouxe e te trará maior maturidade, e te fortalecerão. Com propósito ajustado, nos mantemos constantemente ligados à videira, ligados ao Senhor. Com propósito ajustados, tua vida tem outro sentido. Sabe por que às vezes você fica triste? Sabe por que às vezes você vê que não tem sentido? Porque você tenta às vezes viver uma vida que não é aquela que Deus te deu. Ei, acorda, para, levanta os olhos, esteja discernindo qual é o tempo que você vive, que tipo de camiseta que você veste, qual é a camisa que você está vestindo. Com o propósito ajustado, nos mantemos constantemente ligados ao Senhor. E eu vou pedir tua ajuda, você me ajuda a ler o próximo versículo, porque ele vem numa continuação disso, de um propósito ajustado. Ele vem e nos fala, vamos ler junto: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Mas põe energia nesse negócio, gente, vamos, vou ler de novo. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu, pois aqueles de que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Uau! O Senhor vem nos falar justamente isso, como tudo colabora para o bem, como com tudo que eu passo, como com as minhas dificuldades. Ele vem nos explicar exatamente isso. Quando você está debaixo,
quando você está sob a autoridade dEle, quando você está sob o propósito dEle, até o que é ruim fica bom, até a dificuldade tem um outro olhar. Nós teremos as dificuldades, mas sabendo do propósito, nós vamos nos direcionar para o caminho que nós temos que ir, e nós vamos ter a certeza que, embora algumas pessoas possam nos criticar, nos chamar de fanáticos, que pessoas que possam pegar e se levantarem contra aquilo que é a palavra de Deus, apesar de tudo isso, apesar de todas as circunstâncias, tudo vai colaborar para que eu e você estejamos bem. Quem já não passou por uma discussão, por algo na sua vida, e por estar na palavra de Deus, foi confortado por Ele? É assim. O Senhor vem e derrama um entendimento que excede tudo que nós já vimos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A unção está no propósito, e também está, sabe onde? Na visão. A unção está no propósito, mas ela também está na visão. Repete visão comigo. Isso. Naquilo que olhamos. Quando eu estou chamando a atenção para nós discernirmos os tempos em que vivemos, é para que nós possamos ter o discernimento. Isso. Eu gosto de gente que participa, meu. Glória a Deus. Nós precisamos discernir. E a visão que Deus nos dá, nos ajuda a pegar e olhar e falar: pera, isso parece, mas não é não. É assim. A medida da visão, do que você tem, será a medida da unção que você vai receber. Eu vou repetir. A medida da visão, do que você tem, será a medida da unção que você receberá. Você se limitou? Você parou de ter a visão daquilo que nós seremos, da forma que nós seremos e como que você vai estar como família? Você perdeu essa visão? A tua unção vai começar a diminuir. Jesus disse-lhe isso: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Algumas versões estão a colheita. Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a colheita, para a ceifa. E eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Hoje você está entendendo que você tem um papel a ser cumprido para o Senhor na história da salvação. Isso é um privilégio, é uma oportunidade. Nós tivemos ministrando a vida de um casal muito amado, e eu estava falando para eles, falei: caramba, no final das contas, sabe muito do que vale? É eu ser amigo de vocês, ter prazer de caminhar junto com vocês. Fica firme. Você já ficou feliz porque você tem um amigo? Olha para quem está do teu lado: você pode ser meu amigo? Fala para ele. A gente não fica feliz? Vou entregar, posso falar? Vou falar. O queridão me chamou para jantar na casa dele, foi espetacular. Você quer comer bem, querido? Pede para ele convidar para ir na casa do cara. Não foi assim? Foi demais, já tem uma lista agora aqui correndo. Foi benção o nosso tempo.
Odete, saímos de lá abençoados. Nada mais importa quando você tem amigos que possam verdadeiramente em Cristo Jesus falar: ei, eu estou contigo. O corpo de Cristo é assim, a gente superar as coisas, superar as nossas tristezas, superar aquilo que vinha para roubar, tirar da nossa mente o prazer que é a gente comer um bolinho de fubá com café, poder à tarde comer um pão com ovo. Quem não gosta disso aí? Eu sei, agora as pessoas vão se entregar, pão com mortadela, como não vai gostar daquilo com um amigo? É assim. Interessante, porque são nas coisas simples que nós vamos encontrar o verdadeiro amor. Aonde você vai encontrar o seu propósito? Desculpa te perturbar hoje, mas você vai falar comigo. Aqui. Responde para mim. Aqui. Isso. É aqui que você vai achar teu propósito. Você está no lugar certo, cara. E fazendo o quê? Você sabe? Repete comigo. Fazendo o que for necessário. Foi demais hoje. Eu vim aqui, eu falei: será que eu vim no culto certo? Porque eu vi o louvor todo diferente. Não é o André que está aqui, é o Tiago. Deus abençoe a tua vida. Quem mais estava no louvor hoje aqui que eu não conhecia assim, de estar aqui em cima? Vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Você estava? Vem cá um pouquinho. Fica aqui. Tinha mais alguém? Pode vir. Olha para essa turma toda aí. Uau. É assim. Aqui a gente não sabe. Eu chamo um do nome do outro, outro nome do um. Não vou nem tentar, meu. É Pedro, Tiago e ele não é João. Como? É o Douglas. Eu queria que a igreja estivesse entendendo esse movimento. Esse movimento significa que Deus colocou no coração de alguém que vocês tinham um propósito e que esse propósito tinha que continuar. E aí o homem fala assim: mas cara, eu tenho uma regra para ser seguida, e regra também tem exceção, e é para a gente fazer exceção das coisas certas. Sabe o que Deus falou no meu coração? Acredita neles. Deus falou no meu coração assim: continua ministrando, vê se eles vão ser sérios mesmo naquilo que vai estar fazendo aqui em cima, que a vida deles possa ser consagrada em nome de Jesus, que eles possam buscar cada dia ser santificados, mas que a gente não retenha o propósito e o amor que está dentro de cada um, para ser levado ao Senhor. Você foi abençoado, e eu quero estar orando por isso. Senhor, nos dá a direção, nos dá esse discernimento para poder saber, Senhor, aqueles que são teus, aqueles que vestem, Senhor, a tua camisa, Deus, aqueles que estão, Senhor, com coração, Senhor, tocados para poder te servir, Deus. Age, Senhor, na nossa igreja, age, Senhor, no corpo que é do teu Filho Jesus, sobre a vida de cada um, que cada um tenha, Senhor, esse discernimento de vida, em nome de Jesus. Você dá uma salva de palmas ao Senhor? Obrigado pela vida de vocês, viu? Deus abençoe, queridos. Deus te abençoe, viu, queridão? Assim Deus vai fazendo. Entre os erros e acertos das nossas vidas, Ele vai dando sinais. Ele fala: então dá esse passo aqui, então rompe ali. O chamado, o propósito está onde existe a necessidade. O chamado e o propósito está onde existe a necessidade. Querido,
Tem necessidade, nós precisamos de pessoas para conexão. Cadê o pessoal de conexão? Precisa? Não ouvi? Sim. Nós precisamos de pessoas na administração de cursos? Sim. Nós precisamos de pessoas como atalaias para ficar lá fora, para olhar os carros? Precisa? Sim. Precisamos de pessoas no Kids? Nossa, aí. Nós precisamos de pessoas no Bino Kids? Ai, meu Deus. Precisamos de pessoas como líderes de célula? Caramba. Nós precisamos de pessoas em missões, pastor? Precisa, glória a Deus. Muito, olha lá. É assim. Cara, se você não fez sua inscrição ainda para missões no ano que vem, não perca tempo. Depois vai lotar, você vai falar, caramba, eu devia ter ido. Não perca tempo. Levante os seus olhos. Os campos estão maduros para a colheita. Se você começa a trabalhar no ministério e ele não for aquele que é teu, sirva com coração e com amor. Deus vai abrir uma porta e vai te falar, agora vem aqui, ó. E aí você vai pegar e de repente, quando você menos esperar, você vai estar atuando naquele ministério que Deus tem o propósito para a tua vida. É assim. Haja. Se você estava sem visão, isso passou. Você acaba de recebê-la, amém? É isso. Faça algo. Se volte para Deus. Visão é o modo de Deus te levar a cumprir o propósito dele através da sua própria vida. Ele te dá o caminho, ele descortina os seus olhos para que você veja algo que é seu, algo que você tem que cumprir para ser feliz. Pessoas se frustram quando tentam cumprir o propósito de Deus com a sua própria visão e não com a visão dele. Eu entendo que pode ter algumas dificuldades, mas nós estamos juntos como igreja para que nós possamos nos ajudar. Eu não consigo pensar em alguém e eu sem pegar e virar para minha esposa e falar, Cleo, mas o que essa pessoa está fazendo? Não é assim? Essa pessoa tem que estar fazendo algo para o Senhor, porque senão ela vai ser roubada. Isso fica pulsando dentro do meu coração. Cadê o grupo de sêniors dessa igreja? Eu não achei ele ainda. Eu estou louco para ter, porque eu logo vou entrar para ele, então eu preciso ficar esperto. É necessário discernir o nosso tempo, o nosso trabalho, os desejos do nosso coração, e assim nós participarmos da visão de Deus. Amém, querido? Em Eclesiastes 8:5 nos fala algo para que a gente possa obedecer. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Uau! Sabe quando é para você pegar e tentar se dispor? Você tem que me gerar algum tipo de problema. Você tem que chegar para o pastor e falar, pastor, eu preciso trabalhar na obra. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou ficar perdido, porque eu falei, cara, estou com tanta gente que eu não sei o que fazer. Aí eu vou ter que, sabe o que? Ajoelhar, orar para o Senhor, falar, Senhor, onde eu ponho essa pessoa? E sabe o que está começando a acontecer? Exatamente isso. Eu olho para você, algo atrai a gente para falar o seguinte, cara, esse cara quer fazer alguma coisa. Essa pessoa precisa de algo. Se você é um que está tocado pelo que eu estou falando, no sentido que você tem algo a ser feito, entenda que o lugar é aqui. Eu estive falando com algumas pessoas que estão com gente de um monte de lugar por aí. Tem gente que está no interior, tem gente que está do outro lado da cidade e tal e tudo mais. E as pessoas estão vindo me perguntar, o que eu faço? Arranjo uma igreja lá? Eu falei, não, fala para ele vir aqui. Sabe por quê?
eu preciso primeiro saber qual é o propósito de Deus para a vida da pessoa. Eu não quero só direcionar e a gente ser hipócrita no sentido de falar assim, não, é para o reino de Deus. Eu entendo que é para o reino, mas eu fico preocupado, sabe com o que? Eu já mandei, gente, eu já errei, não foi? E aí nós falamos, tá bom, eu mando, foi para uma igreja, meu, o negócio foi tudo torto, foi tudo errado. Eu falei, Senhor, me perdoa, eu devia ter tomado conta, eu devia ter feito e falado com a pessoa, eu deveria estar acompanhando. Nossa, mas a pessoa não vai ter a comodidade de estar do lado da casa dela. Isso faz diferença quando a gente tem propósito? Não faz, querido, não faz. E eu vivi isso. Pastor Nilson, pastora Rose, vocês saíam lá de Poeirinha City, não era? Cara, os caras moram bem, mas é longe o negócio lá. E aí é o seguinte, sabe o curso de integração, o SIM? Em quantas semanas eram feitos? Você lembra ou já esqueceu? Não, 12. Eram 12 semanas. Você tinha que ir 12 semanas e ficar 2 horas para poder receber aquilo que a gente faz hoje em uma semana. Nós discernimos os tempos, que São Paulo é complicado. Eles saíam lá de Poeirinha City e ia para lá todo domingo. Para o Tremembé. Quantos quilômetros dão? 46 para ir, 46 para voltar. Os caras, quase 100 quilômetros. Por que você fez isso, cara? Tinha um propósito. Eu morava em Osasco, ainda moro. E a gente ia para o Tremembé em todos os cultos. Nós ficamos 10 anos indo para culto lá, meu. E aí abriu a igreja aqui há 6 anos. Os primeiros 3 anos, o que nós fazíamos? De manhã, culto aqui, e à tarde, culto lá. Assim. Tinha um propósito. Nossos filhos foram criados. E aí, começou, a Tayla foi a primeira. Começou a sair, o pessoal queria levar para as baladas da tarde. Como é que chamava? Não lembrava lá. Tinha lá, tinha um negócio de dança que era à tarde, matinê, não sei o que lá. E a pessoal da escola queria levar. Eu falei, Cléo, hoje a gente se mexe e nos posicionamos, ou nós vamos perder. Sai daqui e vai levar até o Tremembé, porque é onde a gente confiava. E aí eu vou pegar e medir esforço para você querer sair da tua casa, tem uma igreja do lado, você vai lá, querido, depois Deus fala com você, e Ele fala, não, Deus falou que é para eu ficar ali mesmo. Aí eu, ok. Enquanto isso, você veio aqui, fala para quem está do teu lado, você já é daqui. É assim. Se você não está entendendo, o Senhor vai te dizer. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. O coração do sábio conhece a maneira de Deus, o coração do sábio conhece as estratégias de Deus. Olha o que está ao seu redor, observe as circunstâncias que estão te cercando. Deus também nos ensina através das circunstâncias. As circunstâncias também têm um significado daquilo que vem acontecendo ao nosso redor, para direcionar nossa vida para Deus. Muitas vezes pode permitir que problemas sejam levantados, para que nós caminhemos para o rumo certo. Às vezes, o Senhor nos solicita para que nós façamos tendas, e às vezes o Senhor nos solicita para nós fazermos casas. A passagem que eu me baseei nisso foi a passagem em que Moisés e Ló estavam se separando. Deixa eu só dar para vocês o versículo, não vai nem precisar pôr aí. Ali é Gênesis 13, 14 e 15. Abraão, eu falei quem? Moisés, desculpe. Obrigado, querido. Os caras aqui ficam tudo para me corrigir, meu. Algumas coisas eu falo errado só para ver se eles estão prestando atenção. Obrigado. Abraão e Ló. Tem uma hora que os caras lá da turma não estavam se dando. Os caras não estavam bem um com o outro. Tem circunstâncias à nossa volta. Sabe o que o Senhor falou?
Deus não tem problema com a separação. Se está claro para a tua vida e para a nossa vida que é o seguinte, que você deve servir em outra igreja, não tem problema, vamos separar e nós vamos servir juntos ao nosso Deus. O que Deus não suporta é divisão. Divisão, aquilo deixa o coração de Deus apertado. Divisão é nós estarmos aqui e nós não estarmos sendo supridos da mesma fonte. Nós estarmos dentro de uma direção e que na tua cabeça, quando você está servindo, você fica, não, mas isso eu não queria fazer, isso não era, isso começa a ter divisão. Não é assim que é para ser. Tanto é que eles se dividiram e Abraão sabia tão claramente o seu propósito de vida, que ele declarou o quê? Ló só tinha a visão daquilo que ele olhava na sua frente. Aquele lugar é mais verde, aquele lugar é melhor, então eu quero ir para lá. E ele falou, vai ser a maior disputa agora com Abraão, porque ele vai querer ir para lá também, porque o lugar é bom. E Abraão falou, não, escolhe aí para onde você quer ir, escolhe aí para onde você deseja ir. E Ló falou, opa, já sei, eu vou para esse lugar aqui, eu vou para esse melhor lugar, porque é o que ele via com os olhos humanos. Abraão tinha segurança no coração dele, para onde for, eu sei que tudo vai colaborar, porque eu amo ao Senhor. E assim é com a minha e com a tua vida. É necessário discernir o nosso tempo, o trabalho, os desejos do nosso coração, e assim nós participarmos da visão de Deus, amém, queridos? O coração do sábio conhece a maneira de Deus. Às vezes, como eu falei, o Senhor nos pede para fazer tendas, mas outras vezes Ele nos solicita para que construamos casas de alvenaria, para que possamos criar raízes, para que possamos estar influenciando aquilo que está à nossa volta. A tenda é algo transitório, e o Senhor te chama hoje para criar raízes, para fixar a sua palavra em meio à Babilônia. Cara, você está aqui, você vai ter que ficar preocupado. Mexe teu pé um pouco aí, mexe o pé. Sabe por que eu estou falando? Porque se você ficar muito tempo parado, vai criar raiz. É assim, nós vamos ter o nosso movimento, e nossa raiz será criada, como uma igreja, como o corpo de Cristo, e Deus vai revelar a você, continuamente, os propósitos que vão encher teu coração de vida, e de alegria santa do Espírito Santo, amém? Deus vai nos alargar, enquanto aguardamos isso, nós vamos ser usados, para influenciar o lugar em que estivermos, conquistando o bairro, conquistando nossos vizinhos, nossos amigos, líderes apaixonados por Jesus. Entregue o seu coração a Ele. O Senhor vem me deixando muito feliz com o que está acontecendo na tua vida. O que você vê quando você levanta os olhos? A medida da visão é a medida da sua unção. Você vem perdendo a unção. Alguns chegaram aqui e não estavam mais com unção e não se sentiam cheios do Espírito Santo, nem no momento de uma adoração, estavam enfraquecidos. Pode acreditar, se você vem perdendo a sua unção, é que a tua visão também começou a ser reduzida. Você não consegue mais ver qual é o futuro. Mas o Senhor vem, nesse dia de hoje, para abrir os seus olhos, e deixar claro o propósito dEle para a tua vida.
Receba a tua unção por completo. Creia. Jesus, através de sua igreja, que é você é essa igreja, é a resposta para o clamor do mundo, para que nós possamos realmente discernir os tempos. E tem pessoas que estão desesperadas para encontrar a luz do mundo, que é Jesus, através da tua vida. Você é a resposta de Deus para tudo isso. Você é sal e luz na vida daqueles que estão à sua volta. Ló só conseguia ver aquilo que estava diante dos olhos dele. Abraão conseguia ter a visão de Deus sobre a sua vida e ter a confiança que tudo iria cooperar para que ele se desse bem, porque ele amava o Senhor. Vou pedir para você poder ficar sentado, não levanta não. Tem uma música que eu pedi para colocar, e eu queria que a gente pudesse escutá-la, que você pudesse estar louvando, porque eu creio que é um momento para você entender desse propósito, para que você possa entender que a sua inteligência, que o seu dom, que a unção que há para você, no lugar do propósito de Deus, é tudo de bom para a tua vida. Dá para